E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, ok? Estamos aí para mais uma semana, mais uma monitoria de língua portuguesa, ok? Hoje nós iremos resolver juntos 5 questões, ok? Sobre os advérbios, tudo bem? Então, trouxe 5 questões sobre advérbios, como eu disse anteriormente, porém misturadas com a interpretação de texto. Okay? Então, como vocês podem já ter percebido, todas as monitorias de português, no caso, eu busco trazer também um textinho para nós não perdermos o costume de interpretar um texto, ok? Então, hoje não seria diferente. Temos aí 5 questões sobre advérbios e interpretação de texto ao mesmo tempo. Isso é uma coisa muito, digamos que bacana, pois nós praticamos 2 assuntos importantes ao mesmo tempo, ok? Pessoal, vamos lá. Passageiros, aqui é o robô. Já se imaginou dentro de um avião a 10 mil metros de altura, sem ninguém a comandar o manche? Desesperador, não? Sabia, porém, que, por mais assustador que pareça, trata-se de uma realidade cada vez mais próxima de nós. São muitas as pesquisas, inclusive no Brasil, que estudam a possibilidade de aviões não tripulados comandados por robôs e inteligência artificial. A tecnologia segue a linha dos chamados carros autônomos, que não precisam de motoristas e já são uma realidade no mundo. Nem nos aviões, melhor dizendo, perdão. Porém, as mudanças não são tão simples devido às diferenças e à complexidade das operações. Apesar disso, muitas tarefas de um avião numa viagem já são executadas por máquinas. Então aí um texto, melhor dizendo, que nos indica o futuro, quem sabe, onde os aviões serão comandados por robôs, por exemplo. Okay? Então, pessoal, lemos o texto aí. Antes de nós darmos início às questões, eu quero dar alguns avisos a vocês. Pessoal, esse material aqui ele está disponível, como vocês já devem estar cansados de ouvir isso, ele está disponível nas plataformas, tanto no Google Classroom quanto no Plural, ok? Então, ele está disponível lá, só você ir lá e baixá-lo, ok? Pessoal, esse vídeo ele é um vídeo de correção e revisão. Então, primeiro nós iremos revisar bem superficialmente o que seria um advérbio, só para nós lembrarmos mesmo, por conta do tempo, etc. e tal. Nós iremos lembrar o que seria um advérbio e nós iremos corrigir as 5 questõezinhas, ok? Então é isso e vamos lá. Pessoal, primeiramente, melhor dizendo, a vocês também já devem estar cansados de saber que não se deve ler um texto apenas uma vez. Ainda mais esse aqui que é pequenininho, então ler 2 vezes ou 3 não é um problema em relação a isso. Não é um problema, melhor dizendo. Então, pessoal, não leiam apenas uma vez. Vocês perceberam que algumas palavras eu meio que dei uma errada ao ler. Por exemplo, eu li uma palavra achando que era outra. Então, isso é normal. Então, por esse motivo, nós devemos ler no mínimo aí umas 2 vezes. Aqui nesse caso, eu percebi que eu estava lendo errado.
Mas vamos supor que eu não tenha percebido isso se fosse numa prova, por exemplo, e essa parte que eu li errado fosse a resposta de uma questão. E aí? Eu iria errar uma questão de bobeira, porque se eu fosse ler mais uma vez o texto, eu iria ler aquela parte certa e iria perceber o erro que eu tinha cometido, ok? Então, por isso aí é importante nós lermos quanto mais vezes melhor. Então, se a gente for ler 10 vezes, perfeito. Ok? Claro que acho que ninguém lê 10 vezes. Eu acho, né? Não conheço ninguém que lê um texto numa prova assim. Mas é o certo, tá, pessoal? Leiam o máximo de vezes que você conseguir, que o tempo der. Ok? Leiam muito mesmo, para ter certeza que todos os detalhes vocês perceberam. Ok? Vamos lá. Pessoal, o que seria um advérbio? Vamos relembrar. Um advérbio nada mais é do que uma circunstância. Então, pessoal, toda vez que vocês ouvirem a palavra advérbios, vocês lembrem de circunstância, ok? Circunstância. Professor, como assim uma circunstância? Vamos supor, eu corri. Vamos supor que eu tenha feito uma atividade física, uma corrida. Eu só corri. Tá, professor, o senhor correu, beleza, correu tal. Mas como que o senhor correu, por exemplo? Como que foi essa corrida? Eu corri como? Rapidamente. O modo que eu corri, rapidamente. O modo que eu corri foi rápido. Eu corri rapidamente. A circunstância da minha corrida foi que eu corri rápido. Foi isso. Então isso é um advérbio, ok? Eu poderia também ter feito uma caminhada, por exemplo. Eu disse que eu andei. Eu andei. Mas como que eu andei? Eu andei lentamente. Eu caminhei lentamente. Eu andei devagar. Eu andei lentamente. A circunstância foi lenta. Então, isso é um advérbio, ok? Deixa eu conferir aqui se está gravando. Tá assim. Ok, pessoal? Então, isso é um advérbio. Advérbios são as circunstâncias, ok? Vamos lá para a questão de número 1. No trecho, por mais assustador que pareça, o advérbio intensifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Pessoal, primeiramente, vamos lá, me perdi aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. No trecho, por mais que pareça, o advérbio intensifica o sentido de um verbo, um adjetivo ou de um advérbio. Pessoal, nesse caso, ele está intensificando o sentido de um adjetivo, ok? Então vamos lá. Peço perdão que até eu tinha me perdido, mas é normal, pessoal. Aulas assim pelo celular, realmente a gente dá uma perdida de vez em quando, por conta do costume, né, e tal. Vamos lá, pessoal, questão 2. Há um advérbio de lugar, uma circunstância que indica lugar, ok? Na passagem, passageiros, aqui é um robô. Já se imaginou dentro de um avião? Ou são muitas as pesquisas, inclusive no Brasil? Pessoal, já adianto a vocês, passageiros, aqui é o robô. Passageiros, aqui é o robô. Então, alternativa A, ok? Novamente, pessoal, passageiros, aqui, percebem? Aqui é o robô.
Questão 3, hein, pessoal? Na oração, já são uma realidade no mundo. O advérbio de tempo já modifica o sentido de um verbo que se refere ao sujeito. Pessoal, se vocês já estudaram sujeitos, podem resolver tranquilamente essa questão. Mas se ainda não estudaram, podem pular também tranquilamente essa questão. Ok? Então vamos lá ler novamente. Já são uma realidade no mundo, ok? A questão está dizendo que o advérbio já está modificando o sentido de um verbo que se refere ao sujeito. Aqui, ó, já achamos o verbo são, ok? Do verbo ser. Vamos colocá-lo em negrito. Aqui, vamos lá. Aí eu pergunto a vocês, pessoal, quem são? Quem que é? Quem são? Uma realidade no mundo. Quem são? Então vamos lá voltar ao texto. Já se imaginou dentro de um avião a 10 mil metros de altura sem ninguém a comandar um lanche? Desesperador, não? Porém que, por mais assustador que pareça, trata-se de uma realidade cada vez mais próxima de nós. São muitas as pesquisas, inclusive no Brasil, que estudam a possibilidade de aviões não tripulados comandados por robôs e inteligência artificial. Perdão, pessoal. A tecnologia segue a linha dos chamados carros autônomos, que não precisam de motoristas e já são já são uma realidade no mundo. E quem são uma realidade no mundo? Aqui, ó, os carros autônomos. Os carros autônomos que não precisam de motoristas e já são uma realidade no mundo. Então, quem é realidade no mundo são os carros autônomos. Então, questão de número 3, alternativa 3 também. Vamos lá. Questão 4 agora, hein, pessoal. As mudanças não são tão simples. Há dois advérbios que indicam dúvida e modo, negação e intensidade, ou afirmação e intensidade, ok? Pessoal, primeiro advérbio aqui, ó, no. Primeiro advérbio, no. Opa, aqui, ó, no é um advérbio. Não, eu tô afirmando alguma coisa? Não. Quando eu digo não, eu tô com alguma dúvida? Não. Quando eu digo não, é que eu estou negando algo. Então, aqui, ó, alternativa B. Outro advérbio tão simples. Tão. Tá modificando o sentido de simples. A coisa não é apenas simples, ela é tão simples. Então ela está dando uma intensidade. Então eu tenho advérbios de negação e de intensidade, ok? Então aqui, ó, questão 4, segunda alternativa. Questão 5. Grife o advérbio que exprime uma circunstância de tempo a seguir. Olha só, ele quer uma expressão de tempo, hein, pessoal? Ou seja, apesar disso, hoje, muitas tarefas de um avião numa viagem. Aqui, ó, olha a expressão de tempo aqui. A expressãozinha que está indicando o tempo, no caso, o tempo presente. Então, hoje trata-se de uma circunstância que indica tempo, no caso, o tempo presente, ok? Então, fechamos aí nossa correção das 5 questõezinhas propostas para a monitoria de hoje, ok? Questão 1, segunda alternativa. Questão 2, primeira alternativa. Questão 3, terceira alternativa. Questão 4, segunda alternativa. E questão 5, palavrinha hoje, ok, pessoal? Então, é isso. Ficamos por aqui. Um forte abraço e tchau, tchau.